Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo, em Jó, capítulo 22, o verso 28. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse culto, adorando a Deus, e hoje trazendo uma palavra da parte do Senhor, um ensino aos nossos corações, justificar a ausência do nosso pastor presidente, pastor José Haroldo, que está realizando um maravilhoso trabalho em todo o nosso campo durante toda essa semana. Hoje ele está ali em Janiópolis, realizando esse trabalho, essas reuniões, e aprove o Senhor, então, nos permitir essa oportunidade. Eu creio que Deus tem uma palavra ao meu e ao seu coração. Eu sempre falo sobre princípios, sempre faço menção acerca da palavra de Deus, de uma forma que eu sou a primeira pessoa a ser confrontado por essa palavra. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela é o instrumento para nos moldar. A palavra de Deus, ela é o instrumento para trabalhar em nossa vida aquilo que nós já não conseguimos mais trabalhar. Então, não esqueça de uma coisa: ainda que você não tenha mais planos, Deus já planejou tudo por mim e por você. Aleluia. Jó, no capítulo de número 22, o verso é o 28, e vai dizer assim: quando determinar algum negócio ou um propósito, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Vou repetir. Quando determinar algum propósito, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém. Sente-se adorando ao nome do Senhor Jesus. Bíblia em mãos, estamos em um culto de ensino, e nós vamos discorrer um pouco a palavra do Senhor, vamos discorrer um pouco acerca de algumas verdades bíblicas para a igreja do Senhor. Se você nos julgamos então ser esta igreja, uma igreja bíblica, uma igreja que vive de princípios e não de achismo, uma igreja que vive caminhando e tendo seus passos confirmados pelo Senhor, não há outra maneira, Carlos, de nós termos os nossos passos confirmados, se não for pela palavra de Deus. E quando nós lemos neste versículo sobre ser firme, sobre quando fizermos algum propósito, quantos de nós já não passamos por esta situação? Quantos de nós já não fizemos algum propósito? Isso acontece muito em início de ano, culto da virada de ano. Nesse culto a gente faz muitos propósitos, a gente fala com o Senhor que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E quantos de nós já no início do ano fez tantos planos, diz que ia fazer tantas coisas, não, esse ano vai ser diferente, vou mudar nisso, vou mudar naquilo, e o tempo vai passando, e a grande verdade é que nós, algumas vezes, não conseguimos ser firmes nesse propósito. E aí tem momentos na nossa vida, e eu falo e sei do que eu estou falando, porque o que eu estou ensinando, eu muito vivo isso, e tem momentos na vida da gente, que a gente se vê sem uma saída, sem uma luz no fim do túnel. O que é isso? O que é isso, pastor? O que isso quer dizer? Se eu sou crente, se eu sirvo a Deus, se eu estou na igreja, por que então eu passo por esses momentos? Para mim entender o porquê de alguns momentos como esse. Primeiro, eu preciso procurar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Tudo que nós passamos, nós encontramos uma resposta bíblica. Eu falava com o Michael esses dias, ali no seu serviço, sobre Deus nos responder. E nós conversávamos exatamente sobre essa questão.
Às vezes a gente se encontra em momentos como esse, esperando uma resposta, esperando, quem sabe, uma confirmação, querendo que Deus fale, querendo que Deus faça isso ou faça aquilo. E na maioria das vezes, nós passamos ou deixamos passar um valioso tempo, um valioso período de tempo, que nós já poderíamos ter a resposta que a gente tanto precisa, a resposta para aquilo que você tanto tem orado. Como, pastor? Se você estiver disposto a se confrontar pela palavra de Deus, se você estiver disposto a confrontar a sua vida com as verdades da palavra, só nisso você já tem 50% da resposta que você tanto precisa. Porque quando eu olho para a palavra e busco na palavra uma resposta para algo que eu estou precisando, eu começo a perceber que a resposta não veio primeiro, por falta de uma firmeza da nossa parte. Segundo, quebras de princípios. Existem pessoas que têm uma vida abençoada lá fora, e a gente olha, e o salmista vai falar alguma coisa sobre isso também. Às vezes a gente olha e chega até a invejar a vida do fulano, a vida do ciclano, e dizendo: fulano sim tem uma vida abençoada, ciclano sim tem uma vida próspera, não é mesmo? E aí você para analisar a vida do fulano ou do ciclano, você percebe que essa pessoa dificilmente está dentro de uma igreja, mas é uma pessoa cumpridora de algumas verdades, cumpridora de alguns princípios que o mundo lá fora chama de princípios milenares. Que princípios são estes, pastor? Palavra. O crente, irmãos, ele não vive uma vida mais intensa com o Senhor por não se deixar ser confrontado pela palavra, pelas verdades da palavra. E é bem verdade que a maioria das vezes a resposta não vem, ou a luz não brilha sobre a nossa casa. Por quê? Falta de firmeza da nossa parte. Nós vamos falar hoje sobre alguns propósitos que a gente faz. E nós vamos entender hoje aqui qual é o principal propósito de nós como igreja. Nós como igreja. Irmão, responda para mim. Você já ouviu alguém orar por você e essa pessoa nem sabe que você ouviu ela orando? Quem aqui já passou por isso, já viveu isso? Você ouvir alguém orando por você, você saber que tem alguém orando por você, qual que é o sentimento? Vocês que já ouviram isso, ou já passaram por essa experiência, qual que é o sentimento? Me ajudem aí. Fala um de cada vez, irmãos, para não tumultuar o culto, tá? Fala um de cada vez. Qual é o sentimento? Gratidão, o que mais? Alegria, o que mais? Você percebe que você não está só na batalha. Estou gostando disso, o que mais? Que você é amado, o que mais? Que você tem um amigo, o que mais? Que você não foi esquecido. Eu quero falar com vocês, junto com vocês hoje aqui, sobre uma oração que alguém fez por nós. E às vezes você nem sabia disso. Ou quem sabe já leu na palavra, mas não viveu essa palavra. Quem sabe você já leu isso na Bíblia, o que eu vou ensinar hoje aqui, mas você, quem sabe, não consegue sentir a gratidão. Quem sabe você não consegue entender que você não está sozinho nessa batalha. Quem sabe você já leu na palavra, mas não aplicou na sua vida. Lembra o que eu disse? Quando você estiver disposto a se confrontar com a palavra, você percebe que tem muito na palavra que nos confronta, que mói a gente por dentro, que começa a nos desmontar por inteiro. Só que tem uma coisa: quando eu estou disposto a fazer isso, eu começo a viver princípios da palavra. E eu também começo a viver promessas bíblicas. Tem muita promessa na Bíblia que eu quero viver. Porém, muitas dessas promessas estão condicionadas a uma condição antes.
E quem sabe o que eu vou dizer hoje aqui para você vai dar um start na sua mente agora. Você vai começar a viver exatamente esse sentimento. Quem sabe você vai ouvir essa verdade bíblica, vai ser confrontado com alguma coisa aqui, mas vai sarar, quem sabe, o seu interior. Quem sabe vai mudar alguma coisa aí dentro. Quem sabe esse confronto é necessário para que você saia daqui repensando nos seus princípios. Pensando agora, colocando numa balança, se você vive a sua vontade ou se você vive a vontade de Deus, que é como mesmo? Boa. A gente pode fazer melhor, para todo mundo ouvir. Como que é a vontade de Deus? A gente quer viver o bom. Quer ou não quer, irmãos? Quer ou não quer, irmãos? A gente quer viver o perfeito, não quer? A gente não quer que tudo seja perfeito? A gente quer viver algo agradável, algo que seja bom, algo que seja perfeito. Mas não tem como viver algo bom, perfeito e agradável vivendo a nossa vontade. Só é possível viver o bom, o perfeito e o agradável vivendo a vontade de Deus. Isso aqui é simples de ser falado, mas e para viver isso? Porque quando eu observo o que Deus quer para mim, como Ele quer que eu viva aqui na terra, eu preciso dar uma atenção a isso, porque não faz sentido estarmos aqui se nós não estivermos dispostos a aplicarmos essa palavra no nosso dia a dia. E eu não sei se você sabe, mas tem algumas verdades na palavra acerca de uma oração que o próprio Cristo, que o próprio Jesus fez por mim e por você. Olha só que interessante. Jesus, no seu ministério, no ápice do seu ministério, Jesus falando com os discípulos, Jesus vai fazer uma oração diferenciada, uma oração que vai marcar a humanidade. Qual é a oração que ele faz? Abra a sua Bíblia, acompanhe comigo, quero que você me acompanhe. Esta oração nós vamos encontrar exatamente no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20. Eu gostaria que você me ajudasse, gostaria que você, que encontrou esse texto, você se levantasse e lesse em alto e bom som. João 17, do 20 ao 22. Muito obrigado. Nós vamos dar uma atenção a esse texto. Nós vamos dar uma atenção a essa oração que Jesus fez. E aqui eu quero que você comece a se lembrar exatamente do sentimento que você falou, ou que vocês falaram aqui, que nós sentimos quando a gente sabe que alguém está orando por nós. Então eu quero que você saiba de uma verdade bíblica. Jesus orou por você. O Espírito Santo que veio depois de Jesus intercede por você. Então eu posso aplicar essa palavra usando exatamente o sentimento que vocês falaram aqui. Seja grato a Ele. Lembre-se de uma coisa, você não está só. Tenha certeza que você tem um amigo. O que mais? Tenha certeza de que você não está só nessa caminhada. Alguém se lembrou de você, e nós estamos entendendo algumas verdades na palavra. Quando nós lemos em Jó falando exatamente sobre essa firmeza, sobre nós sermos firmes até que uma luz brilhe sobre nós. É a clareza que nós precisamos, a firmeza que a Bíblia vai nos pedir para mantermos é exatamente até quando, pastor? Até tudo ficar claro. Pastor, eu estou orando há algum tempo e a resposta não veio. Seja firme no teu propósito até que tudo fique claro. O nosso problema é não ser firmes. O nosso problema é olhar para Deus, querer confrontar Deus, achando que nós temos esse direito
e dizer para Deus: se o Senhor não me responder até final de semana, eu vou sair da igreja, eu não vou pregar mais, eu não vou cantar mais, como se essa greve nossa pessoal com Deus fizesse alguma diferença. O dia que eu não quiser pregar mais, o dia que eu não quiser estar à frente de mais nada, sabe o que vai acontecer? Jesus vai levantar outro e vai dar continuidade à obra do Senhor. Nós precisamos entender quais caminhos nós podemos trilhar dentro da palavra para conversar com Deus. Ele já deixou escrito para nós: seja firme até que a luz brilhe. Se não está claro ainda, permaneça firme. Pastor, mas está difícil. O diabo tem se levantado. O inimigo está furioso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir. Não é você que tem que se mudar. Não é você que tem que sair. Ele vai fugir, a Bíblia diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Que é isso? Se coloque na presença dele. Resistir, fala de firmeza, fala de constância. Nós temos aqui algumas pessoas, várias pessoas. Vou mencionar o pastor Lenildo, pastor de igreja já há alguns anos. Quantos anos, pastor? 32 anos. 32 anos. O que eu tenho de idade, o pastor Lenildo tem de ministério, à frente de igreja. Olha para você, eu sei que você pensou que eu tinha menos idade, mas é isso mesmo, 32 anos. Mas o que eu quero dizer com isso? Quem está há tanto tempo na frente de um trabalho ou dentro de uma igreja, sabe que o que faz a diferença na igreja não são os grandes eventos, mas é a constância durante a semana. É ou não é assim, pastor? O que faz a diferença não são aquelas estrelas que brilham de vez em quando, mas são as luzes que permanecem acesas todos os dias. Ô irmão, você está preocupado em ser algo tão grande? Tenha certeza de uma coisa: Jesus conta com você para ser constante na obra dele. Tem coisas que precisam de constância, tem momentos na nossa vida que a firmeza, a constância vai fazer toda a diferença. Isso é uma verdade bíblica. E aí a gente vai exatamente para o propósito da igreja, para o propósito daqueles que viriam a crer em Jesus. Jesus está falando com os discípulos. Se você ler o texto de João, do capítulo 17 a seguir, você vai perceber ali 3 orações. Jesus fazendo a primeira oração por ele, ele vai falar com o Pai por ele. Logo depois você vai perceber na leitura, nas entrelinhas, Jesus orando, intercedendo pelos discípulos. E aí chegamos exatamente no verso de número 20, quando Jesus vai começar a falar para nós sobre uma oração, sobre um propósito. E ele vai dizer exatamente isso para nós. Quem leu? Foi o Rafael. Lê para mim, por favor, está aberto aí, lê para mim. Olha lá, segura aí. E não rogo somente por estes. Ele está orando por quem? Pelos discípulos. Continua. Segura aí. Alguém pregou para você, e você acreditou, e você creu. Então eu posso aplicar que Jesus naquele momento estava orando por mim, estava orando por você. Aleluia. Jesus, na sua onisciência, ele já olhava no futuro e via você aqui. Jesus, na sua onisciência, ele olhava para o futuro, ele olhava para a cruz, ele olhava para depois da cruz, e ele conseguia enxergar você sentado nessa quinta-feira aqui, ouvindo exatamente isso, que ele já estava intercedendo por você. Uma verdade bíblica. Você não está só, você não está sozinho, tem alguém orando, intercedendo. Continua. Opa, pera lá. Jesus ora, mas tem um propósito a oração. Verdade bíblica e aplicação para nós que estamos aqui. Alguém está orando, mas a oração dele tem um propósito. Para quem que é esse propósito? Para nós. Esse propósito é para nós. Continua. Lê de novo. Para que todos sejam um. Continua a leitura.
Segura lá. Obrigado, Rafael. Pode sentar um pouquinho. Tem um propósito aqui na oração de Jesus. Jesus está olhando para o futuro e está enxergando eu e você. Amém, irmãos? E a oração de Jesus tem um propósito específico. Um propósito muito claro. Pai, eu estou orando por eles, que ainda vão ouvir, que ainda vão crer. Só que depois que eles ouvir, depois que eles crer, não acaba aí. Tem uma continuidade. Eles vão estar juntos, e estar juntos apenas no mesmo ambiente não é o suficiente. Estar no mesmo ambiente requer um propósito muito nobre. E ele vai falar, para que todos sejam um. A resposta é um, irmãos. Para que todos sejam. Isso fala de unidade. Isso fala de comunhão. Quando eu estou no mesmo ambiente que os demais, que também creram, que também ouviram, que também receberam, mas não consigo ser um, eu estou quebrando esta oração. Eu estou dizendo, eu não preciso disso. Não quero essa verdade bíblica para mim. Eu vou lá, mas eu não sou obrigado a te aturar, Moisés. Eu vou lá, mas não fala comigo. Eu vou lá, mas não preciso estar perto, não preciso estar convivendo. Jesus vai dizer na sua oração, eu vou orar para que eles sejam. Sabe por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Eu não ia nem trazer esse estudo, eu ia trazer outro estudo, Provérbios 6. Mas o Senhor falou exatamente isso no meu coração nessa tarde, enquanto estávamos trabalhando ali na chácara. Fala exatamente essa palavra para a minha igreja. Porque tem muitos que estão no mesmo ambiente, mas o coração está longe. Fala exatamente esse ensino, essa verdade bíblica. Eu orei por eles, eles não estão ali por conta própria. Já tinha alguém intercedendo por você. Você consegue perceber que você está aqui não é por sua conta, não é porque você é bom, você é boa. Já tinha alguém intercedendo. Você creu, você acreditou, recebeu a palavra e está aqui. Mas estar aqui não é o suficiente. Precisa estar aqui, mas com um propósito. Comunhão. Você valoriza a tua comunhão? Consegue ter comunhão uns com os outros? Olhe para alguém aí perto de você e diga para essa pessoa, tenha comunhão comigo. Consegue falar isso para alguém? Tenha comunhão comigo. Consegue falar para alguém? Fica olhando para mim não, olha para alguém aí, fala isso aí para alguém. Alguém precisa ouvir isso de você. Alguém precisa se lembrar que a igreja é para isso, para ter comunhão uns com os outros. É uma verdade bíblica. E aí Cristo vai dizer para nós, olha, para que eles sejam um. O desejo de Jesus era que todos fossem um, que todos estivessem unidos. O que Jesus estava dizendo para nós na prática? Observa como era a vida de Jesus. Jesus estava diante de um problema, diante de uma dificuldade, a quem ele ia recorrer? Ao Pai. Jesus estava diante de uma dificuldade, o Senhor estava diante de algum desafio, ele falava com quem? Falava com o Pai. Essa comunhão, irmãos, entre Jesus e Deus é muito linda e é um exemplo muito grandioso para nós. Por quê? Porque a gente precisa aplicar essa verdade na nossa vida. Diante da sua dificuldade, diante do seu problema, a quem você recorre? Ou ao que você recorre? Aprenda a recorrer a Jesus. Aprenda a recorrer a Deus. A Bíblia diz que os santos devem comunicar com os. Você fala com todo mundo, mas não fala com quem é da igreja. Você expõe a tua vida para o amigo, para a amiga, sei lá de onde, mas não expõe a sua vida para quem realmente torce por você. Ou pelo menos deveria torcer. E aqui a conta não fecha na minha cabeça. Por que que o povo não faz isso? Por que que o povo não se comunica? Por que que o povo não tem comunhão? Por que que as pessoas estão se afastando cada vez mais? Vamos para a palavra? Está aberta a Bíblia aí? Então vamos lá para a palavra. Aqui eu encontrei uma resposta.
para uma pergunta que sempre fica martelando na minha cabeça, pastor Lenildo. E olha aqui para mim, antes da gente ir para a Bíblia. Você já se perguntou, Bruno? Você já se perguntou, irmãos? Por que o povo não quer vir para a igreja mais? Por que a gente convida e o povo não vem? Já se perguntou? Quem já se perguntou isso um dia? Quem já parou para pensar isso um dia? Um belo dia eu estava orando a Deus e perguntando isso para Deus, Marcos. Por que o povo não vem mais? E quando vem, não quer ficar. E quando chega, as pessoas não ficam, não permanecem. Mas por que isso acontece hoje? É por causa da dureza do coração das pessoas. Será? Ou isso é desculpa para quebrador de princípio? Vamos para a palavra? A Bíblia diz que quando eu não consigo ser um aqui dentro, quem está chegando não consegue permanecer. Te provo na Bíblia. Vamos para a palavra. A Bíblia vai dizer para nós que nós estamos fazendo exatamente errado. Por quê? Se Jesus orou por nós, para nós sermos um, e eu não consigo ser um, eu não consigo ter comunhão com os que estão aqui, que professam a mesma fé que eu, automaticamente eu estou quebrando este princípio. Aquela pessoa que faz parte do rol de membros da igreja, aquela pessoa que tem um cartão de membro, que deveria ser parte do corpo, quando não vive essa palavra, quando não consegue ter comunhão com os que estão aqui dentro, que são do mesmo corpo, professam a mesma fé, essa pessoa não é corpo. Essa pessoa é uma doença. Essa pessoa é como um câncer. Como acontece uma doença assim? Normalmente, eu falo porque eu vivi isso na minha família com o meu saudoso pai. Quando o médico olhou para mim e falou: Anderson, seu pai está doente há pelo menos 1 ano e meio. Quando ele falou 1 ano e meio, eu comecei a me lembrar 1 ano e meio antes. Normal, vida normal, mas estava doente. A doença estava lá dentro. Ao ponto dessa doença ir se espalhando e tomar conta de todo o corpo. E aí, quando eu analiso essa quebra de princípio na palavra, quando eu, como um crente, não consigo ter comunhão com a igreja, não consigo ter comunhão com os meus irmãos, eu não sou um corpo, eu sou uma doença. Pastor, como assim? Como então que eu consigo diagnosticar essa doença? Será que eu estou sendo essa doença? Será que eu estou doente a esse ponto? Será que o problema está em mim, que não consigo me socializar com as pessoas? O culto acaba, o pastor nem deu a bênção, a pessoa já está lá fora, porque não suporta estar no meio das pessoas. A pessoa não consegue ter comunhão com ninguém, não consegue conversar com ninguém, passa de cara fechada para não ter que saudar ninguém. Na época da pandemia, nas máscaras, então, veio a calhar muito isso aí. Dava graças a Deus de não ter que precisar pegar na mão de ninguém. Cuidado, viu? Porque isso aí está longe de ser corpo. Porque corpo tem comunhão, irmãos. Um só corpo tem comunhão. E quando eu quebro esse princípio aqui, eu percebo que eu estou fazendo errado. E aí a conta começa a fechar. Por que as pessoas não vêm? Por que as pessoas não querem? Por que as pessoas não querem viver aquilo que a gente vive? Porque a gente quebra um princípio. E quando eu quebro esse princípio, eu fico doente. Ou me torno uma doença silenciosa, mas dentro do corpo. E problema, viu? Essa doença começa, a lastrar. Uma pessoa doente, ele não consegue ficar doente sozinho. Nesse sentido da palavra, quebra de princípio, a conta nunca vai fechar. Uma pessoa que está doente, nessa quebra de princípio, que não consegue ter comunhão com alguém, ela não consegue ficar doente sozinha. Sabe por quê? Mateus, você viu o Maico? Não vi. Rapaz. E começa. Você viu lá fulano? Você viu o ciclano?
veio no culto, participou, meu Deus, né? Que coisa, né? E começa a falar, começa a achar defeito, começa a achar coisas, começa a achar isso, começa a achar aquilo, começa a falar de Deus e o mundo. Quando você chega perto da pessoa, você percebe que ninguém presta para ela. Você sabe que eu já consegui diagnosticar algumas pessoas com essa doença aí? Pela palavra. Quando você chega perto de alguém e ninguém presta para esse alguém, toma cuidado. Porque se você não se cuidar, daqui a pouco, você é apenas mais um doente, junto com esse. Pastor, mas como assim? Como que eu sei então se eu estou doente? Como que eu sei então se eu tenho ou não tenho essa comunhão? Vamos para a palavra. Quando eu não consigo dominar o menor membro do meu corpo, eu começo a me tornar exatamente essa doença, que me faz quebrar esse princípio. Abre a tua Bíblia lá, em Salmos 34:13. Alguém sabe o nome desse membro? Fala alto. Vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje. Porque se tem uma coisa que Deus sente nojo, é quando eu não consigo segurar essa língua dentro da minha boca. Provérbios 6 vai dizer exatamente sobre essa questão. Existem 7 coisas lá que não desce para Deus. Deus não aceita. Salmos 34 e verso 13, alguém leia. Guardar a língua. Eu estou mostrando para você exatamente o caminho que alguém trilha para se tornar o causador, ou o problema, ou a doença, para destruir a comunhão, a unidade da igreja, a unidade do povo. Uma pessoa que não guarda a língua é exatamente uma pessoa que começa a trilhar por esse caminho. Tudo vê mal. Ninguém presta, nada presta. Pode fazer o evento que for, pode fazer o culto que for, nada presta, nada agrada, nada está bom, ninguém está bom. Ou melhor, só se for ele, ou só se for ela que está bom. Se ele ou ela não estiver envolvido, não está bom. Pasme os senhores, isso tem e acontece muito. Mas hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma palavra que serve. A palavra do Senhor, quando ela é ensinada, ela tem 2 finalidades. Ou ela é preventiva, está te prevenindo de alguma coisa, de não trilhar por esse caminho. Ou ela é sarativa. Essa palavra não volta vazia para o Senhor. Se tem alguém proferindo mal, se tem alguém falando mal da igreja, falando mal de você, falando mal de A ou de B, essa palavra veio como um antídoto hoje aqui, como um remédio para nós nessa noite. Porque é exatamente esse é o caminho que alguém trilha para destruir a comunhão, a unidade da igreja. Aquilo que Jesus orou, aquilo que Jesus pediu, olha, eu vou orar por eles. Eles que vão ainda crer na palavra, eles que ainda vão crer em mim, para que eles sejam um. O propósito é ser um, o propósito é ter unidade. Mas o que destrói essa unidade é exatamente essa língua que não é refreada. Salmo 120, verso 3. Quem achou pode ler. Para que enganar? Tem pessoas, pastor Valquir, que tem um prazer em se sobressair. Tem pessoas que na sua fala, tudo dele é o melhor, e às vezes nem é tudo aquilo. Fala enganosamente, fala de uma forma que causa aversão a quem está ouvindo. As pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão perto, saem até de perto. Por quê? Porque o que fala não acrescenta. Conhece alguém assim, irmão? Você está perto de alguém, a pessoa fala tanta coisa, você fala, para que falar isso? Acrescentou no que falar isso?
O que acrescentou? Que diferença que fez? Nós estamos falando exatamente sobre o caminho que alguém começa a trilhar. E quando começa a trilhar por esse caminho, começa a causar divisões no meio do corpo de Cristo. Vamos para a Bíblia, Provérbios 6,17. Era exatamente nesse texto que eu queria trazer um ensino hoje. E o Senhor me direcionou para outro. Provérbios 6,17. A partir do verso 16, você vai ver ali, exatamente ali. Coloca o verso 16, por favor. A partir do verso 16, você vai ver lá, ó, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima, a sua alma abomina. Ali há uma lista de coisas que aborrecem a Deus, e a última delas, e a última dessa lista, a alma abomina. O que é abominar? Nós falamos um pouco disso na nossa última aula ali da EBD. O que é abominar? Me ajudem aí, o que é abominar? Quem estava na escola bíblica domingo? O que é abominar? Sentir nojo. Procura lá no dicionário, aplica essa verdade bíblica. E aí você começa a discorrer o texto. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. A sétima, Deus abomina, Deus sente nojo de quem anda semeando contenda entre as pessoas. É a pessoa que trabalha contra a oração de Jesus. Uma pessoa que fala e não refreia, não pensa no que está falando e fica usando a sua língua, pode estar dentro dessa lista, semeando contendas. Ah, pastor, mas é verdade o que eu falo. Cuidado, porque essa verdade não precisava ser dita às vezes. Existem coisas que são verdades, mas a Bíblia diz em Provérbios, não havendo quem fale, cessa a ira. Tem coisas que não precisa. Tem coisas que não tem necessidade, mas é uma verdade, então eu vou falar. Semeia contenda entre os irmãos. Cuidado, porque Deus pode estar sentindo nojo de alguém. É a palavra. Entenda que são princípios que nós quebramos às vezes, que vão contrárias à vontade de Jesus. Jesus orou por nós, intercedeu por nós por um propósito. E existem pessoas trabalhando contra isso. Vou pegar você como exemplo. Você está lá, você tem um serviço de excelência no seu trabalho. Você tem um padrão para ser feito, não tem? A pessoa que começa a trabalhar contra ao que você ensinou, o que você faz? Traduzindo, ele manda embora. É isso. A gente vai chegar nesse ponto. Porque eu posso estar vivendo uma vida de engano dentro da igreja. Porque eu acho que ter comunhão é apenas ter o meu nome no hall de membros. Eu acho que ter comunhão é apenas estar aqui tomando a ceia todo mês. E vai muito além disso, irmãos. Ah, eu vou jogar isso aqui porque, o fulano tem que saber. A ciclana tem que saber. Minha amiga, olha, eu sou tua amiga, por isso que eu vou te falar. É que eu te amo demais. Cuidado com as amigas. Semeadora de contenda. Se não cuidar, irmão, tem um lugar reservado. Vamos lá. Tiago. Não, Provérbios 21, 23. Quem achou pode ler. Lê de novo. Irmão, olha aqui para mim. Já teve um dia aí, desses, que você falou assim, mas eu estou com uma angústia hoje. Estou com uma angústia, minha alma está angustiada. Já passou por isso, irmão? Já passou por isso ou não? Só vocês passou, o resto ninguém passou. Dia da angústia? Meu Deus, que bênção, irmão. Só que tem uma coisa. A Bíblia está dizendo. Lê de novo. O que guarda a sua boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Tem muita angústia
que não precisava a gente passar. A gente só passa porque não guarda a língua. Tem muita angústia desnecessária, não precisava ter passado. Não precisava ter vivido aquele momento de angústia. Não estou dizendo que todos os momentos são por causa desse motivo. Mas eu posso afirmar pela palavra que muitas dessas angústias são por causa que não guardamos a boca e não guardamos a língua. E aí a angústia vem, a situação toda está aí. Ou seja, um corpo angustiado, uma igreja angustiada, pessoas que fazem parte do corpo, pessoas que vivem junto, pessoas que estão no mesmo ambiente e estão angustiados. Ah, não vou na igreja hoje porque, meu Deus, eu estou numa angústia. Mentira, não quer ver o irmão, não quer ver a irmã porque falou demais, porque falou que não devia. Só que aí já entra um outro problema. A Bíblia diz que um abismo chama outro. Quando eu não tenho coragem de resolver o problema, quando eu não tenho coragem de encarar o irmão, quando eu não tenho coragem de olhar no olho e pedir perdão, a Bíblia diz que logo após o orgulho brotar no meu coração, logo após isso vem a vergonha, vem a queda. Tem coisas que Deus quer nos livrar, tem coisas que a gente não precisa passar, mas a vontade permissiva dEle permite a gente passar vergonha, para que o orgulho seja quebrado e a gente aprenda a guardar a nossa língua. Você já parou para analisar isso? E são situações que alguém começa a viver que vão exatamente contrária à vontade de Cristo, ao propósito de Cristo com a gente. Tiago, no capítulo 3, o verso 6. Alguém leia, por favor. Tem um lugar reservado para quem gosta de falar demais. Isso é fato. Quando nós observamos a palavra, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A única coisa que faz parar essa língua, se nós não tivermos coragem de aplicar esse antídoto que é a palavra na nossa vida, tem um inferno esperando para todo linguarudo. Eu preciso entender que todo aquele ou toda aquela que gosta de ver o circo pegar fogo, não é mesmo? Todo aquele que gosta de semear uma contenda, que gosta de ver o fogo pegar, se não tomar cuidado, é uma pessoa que está fazendo hora extra contra o propósito de Jesus aqui na igreja. Uma pessoa que gosta de falar, que gosta de inflamar, que gosta de sempre colocar lenha na fogueira. Uma pessoa que não é apaziguadora, uma pessoa que não é pacificadora, uma pessoa que gosta de falar verdades. Tais verdades que só inflama, não resolve o problema coisa nenhuma. A Bíblia diz que uma pessoa assim tem um poder de destruição muito grande, muito grande. Só que pode tentar contra o corpo, pode inflamar, pode criar confusão, pode criar contenda, pode até afastar muitas amizades. Provérbios vai dizer que o falador, ele tem o poder de desfazer muitas amizades. A Bíblia vai dizer que essas pessoas têm um poder de destruição muito grande. Só que tem uma coisa, vai chegar um momento que vai haver uma separação daquele que produz e daquele que não produz. E esse momento não é o pastor que faz, não é o pastor que arranca, que exclui, que tira, não. Porque isso é muito rápido. O poder que uma liderança tem sobre a vida de alguém é muito rápido. Tira, desliga, tira das funções. Isso, irmãos, é muito raso.
A Bíblia vai dizer para nós que vai chegar um dia da separação daquele que produz e daquele que não produz. É exatamente o momento em que os anjos vão separar o joio do trigo. E aquele que tem exatamente essa função aí, uma coisa eu sei, junto com o trigo não fica. Quando eu observo, é esse caminho que alguém pode estar trilhando, e eu me considero parte desse corpo, eu preciso ver o que a palavra diz sobre esse corpo. João 15, do 1 ao 17. Abre a sua Bíblia. Vamos entender como é estar no corpo. Vamos entender como é fazer parte desse corpo. Eu sou parte do corpo, sou corpo de Cristo, participo todo mês da ceia. Vamos ver. João 15. Alguém lê para mim? Quem é a videira? Quem é a videira, irmãos? Vamos lá, vamos pensar junto aqui. Continua a leitura. Opa, pera lá. Toda vara em mim. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou a videira. Tem alguém ligado nessa videira aí? Tem alguém ligado? Você pode levantar sua mão? Você tem certeza disso? Está ligado nessa videira que é Cristo? Então você faz parte do corpo. Amém? Então vamos para a palavra. Toda vara em mim, todo galho em mim, que não dá fruto, o que ele faz? Não. Respeita ponto e vírgula. Toda vara em mim que não dá fruto faz o quê? Tira. Irmão, você não tem que tirar ninguém. Você não tem que estar preocupado em tirar ninguém. Eu não tenho que estar preocupado em tirar ninguém. Eu tenho que estar preocupado se eu não vou ser tirado. Você está entendendo por que a igreja não vive em comunhão mais? É porque tem que tirar o fulano, é porque tem que tirar o ciclano. O Bertano não pode ficar, o ciclano isso, aquilo. Irmão, essa função não é nossa. Bíblia. Toda vara em mim que não dá fruto, ele vê quem produz e quem não produz. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. Essa função é dele. Opa, e tem alguém que está dando fruto. Continua a leitura. Opa, ele limpa toda aquela. Você está dando fruto, irmão? Tem alguém dando fruto aqui? Você está dando fruto? Você tem certeza que você está dando fruto? Então olha para mim aqui. Ele quer limpar você também. É porque eu sou dizimista, estou na igreja, sei dos meus direitos. Ô filhão, você está dando fruto? Eu estou, e bastante ainda. Então fica tranquilo, porque ele sabe como limpar você. Porque tem pessoas que se orgulham em dar frutos e acham que Deus não pode limpá-los, porque os frutos que eles dão já é o suficiente para dizer algo por eles. A limpeza é inevitável. Se nós estamos aqui e estamos dando fruto, é porque nós estamos ligados em quem? Em quem, irmãos? Então entenda uma coisa, o fruto que você dá não é mérito seu, mas é por causa da videira verdadeira. Nunca foi a gente, sempre foi Ele. Se estamos ligados e não estamos produzindo, cuidado, porque tem um versículo ali falando, ó, quem não dá fruto, Ele tira. E todo aquele que dá fruto, Ele limpa. A minha oração é que Ele não tire, mas que Ele limpe. Quem aqui já fez limpeza em árvore que dá fruto? Alguém já fez? Como que faz, Leôncio? Como que tira? Opa! Serra? Meu Deus do céu! Você está entendendo isso aqui, Moisés? Se for um galho mais forte,
Você serra. Às vezes dói, né? Mas é Ele limpando. Estou fazendo tudo certo. Estou dando fruto. Olha aí os frutos aí. E Ele está lá. Você está fortinho, né? Mas eu tenho que cortar uns negócios aí. Se for um galinho menor, o que faz? Arranca. Arrancar é mais rápido que serrar. Tem processos que demoram mais. Tem processos que são rápidos. Mas entenda uma coisa, se você está frutificando, é Ele limpando você. Tem coisas que saem de uma vez da sua vida. E você fala, meu Deus, o que aconteceu? É Ele limpando, irmão. Tem coisas que está doendo. Você está ali, está trabalhando, está fazendo, está produzindo e está doendo. Deus usou esse abençoado para falar comigo domingo. Falou para mim, fica tranquilo, depois você vai entender. A conta vai fechar. Você não fala que a conta tem que fechar? Eu falo, então, fica tranquilo. Porque se está doendo, mas a conta vai fechar. E é assim mesmo, irmãos. Pode estar doendo. O processo pode estar um pouquinho mais longo. Mas se você tem certeza que você está produzindo, fica tranquilo, porque Ele quer nos limpar em todo momento. Aleluia. E toda aquela que dá fruto, Ele limpa. Para quê? Por que Ele limpa? Eu já estou fazendo isso aqui, já está bom tamanho. Opa, cuidado. Se você está ligado na videira, e você está frutificando, e está doendo o processo, tem um porquê. Se produzia X, processo de limpeza, aumenta a produção. Eita, alguém está pegando essa palavra hoje. Existem processos na nossa vida que a gente precisa passar para a gente começar a aumentar a nossa produção. Ô irmão, não seja mais um aqui dentro não. Tem espaço para você trabalhar, tem espaço para você produzir. E se você acha que está produzindo e está passando por alguma dificuldade, algum momento difícil, você está entendendo uma verdade bíblica. É Ele te limpando, mas Ele te limpa para um propósito, não é para matar você, é para você produzir mais. Porque isso é o sentido de estar ligado no corpo. E quando eu entendo que eu sou apenas uma vara ligado nesse corpo, ou um galho ligado a esse corpo, eu tenho uma obrigação de frutificar. Frutifica, irmão. Dê frutos. Continua a leitura. Opa, calma lá. O que é que limpa? Começa a perceber quem é frequentador de culto de ensino. Começa a observar aí se a culpa é da liderança ou é de quem não frequenta culto de ensino. Porque a Bíblia diz que o que limpa é a palavra. O que limpa é o ensino. Você chegou perto de um crente, esse crente é falador, linguarudo. Ô irmão, você tem ido nos cultos de ensino? Não, e faz tempo que agora eu entendi tudo. Ô irmão, começa a entender verdades bíblicas. A gente fica dando ouvido para linguarudo, conversador, e não entende o que a palavra está dizendo. Essa pessoa que está vivendo esse momento aqui, ela está a um triz de ser tirado. E não é a igreja que tira. A Bíblia vai dizer, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor fala com a gente todos os dias. E nós temos momentos específicos aqui para a gente ouvir o que Ele fala. Culto de ensino, escola bíblica dominical. Ô irmão, seja um incentivador para as pessoas estarem no culto de ensino. Seja um incentivador para as pessoas estarem na escola bíblica dominical. Eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja bíblica. É uma igreja que fala a palavra. É uma palavra que confronta, não é uma palavra que fica massageando o ego de ninguém, não. É Bíblia, é palavra. Continua a leitura para a gente encerrar. Sem estar no corpo, não consegue nada. Eu notei isso aqui. Você já percebeu que tem pessoas que falam assim, eu preciso ficar longe, eu preciso ficar
distante, eu preciso ficar na minha, eu preciso ficar aqui até eu sarar. Ô irmão, que sara, você é o corpo. Você fora do corpo, você não consegue fazer nada. O que acontece com o galho grande e forte que cortou? O que faz? O que acontece com ele, Leôncio? Hã? Tem muita pessoa seca, e eu não estou falando de magreza, mas de conteúdo, de verdades bíblicas. Você sabe por que a gente tem uma vida dessa maneira aí perecendo? Por falta de conhecimento. Porque eu estou dizendo que uma pessoa, uma vara que é arrancada da videira, e esse galho, depois de tirado fora, daqui a pouco ele começa a secar. Ele não está ligado no corpo, ele não está ligado à videira. Meu irmão, entenda uma coisa, você consegue perceber a importância que é você estar em comunhão com esse corpo? Você consegue perceber a importância que é nós estarmos juntos, unidos? E há quem trabalhe contra isso. Só pode estar trabalhando para o diabo, não tem outra função, não tem outra explicação. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Continua. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, olha isso aqui. Se vós estiverdes em mim, quem é o mim do texto? Quem é o mim do texto? Se vós estiverdes em Jesus, e as palavras de quem? Então entenda uma coisa, que é uma grande diferença entre a palavra de Jesus e a sua vontade. Então entenda que é uma grande diferença entre palavras de Jesus e o seu achismo. A gente só gosta do final do versículo. O que diz? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos... Então entenda uma coisa, quando você está em Jesus, e a palavra de Jesus está em você, tudo que você pede tem uma base bíblica. Você ajoelha para orar, Senhor, a sua palavra diz. É diferente de você ajoelhar com a boca no pó, Senhor, por favor, me ajuda, faz isso, faz aquilo, Senhor. Aprenda a orar a palavra. Dá gosto de você conversar com alguém chega a você, a Bíblia diz assim, irmão. Nossa, irmão, é verdade, mas a Bíblia também diz assim. É diferente, eu acho, eu quero, eu imagino. Irmão, se vós estiverdes em mim, em Jesus, e as palavras desse Jesus estiverdes em nós, tudo que nós formos pedir, será feito. Porque a nossa oração será uma oração bíblica. Se coloque de pé, eu não tenho tempo mais para discorrer com vocês aqui. Mas o objetivo desse ensino de hoje é você entender, que nós possamos entender que teve alguém que orou por você. Esse alguém é Jesus. E a oração dele ao meu e ao seu respeito é para que a gente vivesse unidos, juntos. Ô irmão, que Deus te levante para você ser o remédio para aquele que está doente. Que Deus te levante lá na sua congregação, para você ser o remédio para aquele que está morrendo, para aquele que está doente lá, semeando contendas, falando demais. Ô irmão, que irmã, que você possa ser o remédio que Deus vai usar nesses últimos dias. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A videira verdadeira está voltando, aleluia. E esses galhos que não forem arrancados, esses galhos estarão juntos para toda a eternidade.
Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero fazer uma oração com vocês. E logo após esta oração, quero dar os avisos bem rapidamente. E já passaram ao pastor Lenildo, vice-presidente. Ele estará dando a bênção apostólica para todos nós. Vamos orar nesse momento. E nessa oração, que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração agora. Se essa palavra fez sentido para você, que você possa ser esse galho que produz fruto. E se o processo aí está doendo, se você está sentindo ele tirar algo, ele arrancar algo, descansa teu coração, porque tem um propósito nesse processo aí. Ele quer ver você aumentando a sua produção de frutos aqui dentro. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos. Te louvamos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Pelas verdades bíblicas que o Senhor nos ensinou nesta noite. Porque há uma grande diferença enorme, ó Pai, entre a nossa vontade e a sua vontade. Deus nos ensine a viver a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ensine-nos, ó Deus, a nós meditarmos na sua palavra, como o salmista muito bem disse, esconder essa palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é aquele que conhece e sonda os corações, e nesta noite o Senhor tem visto como cada um chegou até aqui. Senhor, nos ajude, ó Pai, a vivermos como uma igreja unida, Pai, nos ajude a vivermos como uma igreja em comunhão perfeita contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, levante no meio destes homens e mulheres jovens, cheios do teu Espírito Santo, para fazerem a diferença e serem o antídoto, ó Pai, que este povo, que esta geração precisa. Deus, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém